Hoje, uma mensagem, como sempre, faço uma mensagem muito simples, sem muita profundidade, como os irmãos sabem e me conhecem. Mas eu queria começar esta noite fazendo uma pergunta para você. Lógico que você não precisa levantar sua mão nem responder, porque seria até inconveniente. Mas a pergunta que eu lhe faço, e eu também me incluo nela, é: como você é conhecido pelas pessoas? Como você é conhecido no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, no seu lar? Como que você é conhecido? Provavelmente as pessoas vão falar bem de você, né? Dizer que você é um bom profissional, você desempenha bem suas funções, você é um aluno aplicado, você cumpre suas tarefas, você é presente aos cultos, você é um bom pai, um bom filho, né? Mas a pergunta ela entra numa profundidade maior. Como que as pessoas veem você à luz da palavra de Deus? Elas olham para você e reconhecem, e verificam, e observam a pessoa de Jesus Cristo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Então fazendo essa pergunta, e a partir de agora você já começa a fazer uma reflexão, não com motivo de julgamentos, mas uma introspecção, uma volta para si mesmo, observando quem é você de fato e o que as pessoas falam a seu respeito com relação a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de Jó. E queria que você observasse comigo o texto que vamos ler a partir de agora. Então, Jó no capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Todos encontraram? Jó, capítulo 1, do 1 ao 8. Vamos ler e depois vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Oremos. Senhor, nós te pedimos nesse momento a direção, a graça do Senhor para expor a tua palavra. Sabemos que por nós mesmos não somos suficientes, mas dependemos completamente do Senhor. Então nos ajude e ajude os meus irmãos
a entenderem, a observarem com fidelidade o texto sagrado. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Então a pergunta que eu fiz inicialmente, ela tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler. O livro de Jó está inserido no grupo dos livros de sabedoria. Jó, Salmos, né? Os Provérbios, Eclesiastes. Então está envolto esse grupo de livros de sabedoria. E aqui nós queremos observar com o texto que lemos e alguns textos paralelos e mais para frente, observar as características de um homem de Deus. As características de um homem de Deus. O que as pessoas falam de um homem de Deus? O que Deus pensa e fala dos seus filhos? E logo quando nós observamos o primeiro verso desse livro, o autor do livro já nos traz esse relato, que havia um certo homem em um certo lugar, aqui na terra de Uz. Uz é uma terra próxima a Midian, onde Moisés morou por 40 anos. E o nome desse homem era Jó. E aqui ele traz as qualidades, as qualificações dele. E dentro dessas características de um homem de Deus, a primeira delas já está escrita nesse primeiro verso, que é um homem espiritualmente maduro. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja bem essas qualidades. Um homem íntegro quer dizer que ele está completo. Íntegro e reto são quase sinônimos. Se você observar nos dicionários, vai ser um sinônimo. Mas a integridade, aqui no texto, ele quer dizer duas coisas básicas. Um homem íntegro, ele está completo, não está lhe faltando nada. E você vai observar na vida de Jó isso. E ele também, um homem reto, é que os seus caminhos não são caminhos tortuosos. São caminhos que buscam um alvo, em uma direção, e desse caminho ele não se desvia. E para nós crentes, essa é a ideia de um homem reto, que tem um objetivo, um alvo muito bem formado, muito bem visto, e que ele segue e que ele caminha nessa direção, e que ele não se desvia nem para um lado, nem para outro. Mas também essa primeira característica desse homem espiritualmente maduro é que ele é temente a Deus. Não é que ele tem medo de Deus, mas que ele reconhece quem Deus é, e assim fazendo, observando e vendo quem Deus é, fatalmente ele vai perceber quem ele é. Então, no momento em que o homem ele tem a verdadeira consciência e o conhecimento de quem Deus é, não tem como ele não temer a esse Deus. Esse temor é uma extrema reverência, um extremo respeito. Esse é o temor a Deus. Jó tinha essa característica. E a terceira e a quarta é que também, além de ser íntegro, de ser reto, de ser temente a Deus, Jó também se desviava do mal. Desviar-se do mal é ver o perigo à frente e se desviar. Não com sentimento ou com ação de covardia, mas de coragem. Porque às vezes desviar-se é uma atitude de coragem. Desviar-se do mal é uma atitude de coragem.
de perceber que esse caminho não está levando a um bom caminho e tentar procurar um caminho que não seja o caminho da perdição, desviar-se do mal. Então essas características desse homem, um homem espiritualmente maduro. Agora observe que aqui nós iniciamos essa leitura no verso 1 com esse relato de Jó e terminamos a leitura no verso 8 com o mesmo relato. Só que se você percebeu, você viu uma diferença nesses dois relatos. A diferença é que no verso 1, o autor do livro está trazendo essa declaração de Jó. E no verso 8, o próprio Deus é que faz essa declaração àquele que está para acusar, aquele que está rodeando, como o irmão Jean orou, né? Pedindo para que o Senhor não nos deixasse Satanás nos rodear. E aqui era exatamente o que estava acontecendo. Quando Deus pergunta a Satanás de onde vens, ele diz de passear e rodear a terra. Ou seja, de fazer o que lhe era comum a fazer. De rodear a vida das pessoas. De rodear, de cirandar. De querer pegar no contrapé, de querer pegar no erro. E então o Senhor faz essa pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então aqui está a diferença. E eu queria que você guardasse essas palavrinhas, meu servo. Guarde aí, deixa ela no cantinho, daqui a pouco nós vamos chegar a ela. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O Senhor está dizendo, você conhece, viu o meu servo Jó, esse homem espiritualmente maduro? Então aqui já vai a primeira observação para as nossas vidas, irmãos. Será que com o tempo que nós temos de evangelho, de crentes, de servos do Senhor, será que nós já atingimos uma certa maturidade? Ou ainda somos meninos, levados por todo vento de doutrinas, chateadinhos com qualquer coisa, diante de algum contratempo já endurece a cara? Ou nós estamos, pelo menos, caminhando para ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança espiritualmente maduro? A segunda característica de um homem de Deus, veja que estamos verificando, observando as características de um homem de Deus. A segunda característica que nós vimos no texto é que esse homem, ele é um pai intercessor. Veja o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó entrava na janela de oração pelos seus filhos. Aqui no texto, e em nenhum local, a não ser pelo relato de um dos seus amigos, lá na frente, nós não vamos ver. É muito grande o relato de Jó. E eu convido você a depois ler esse livro maravilhoso. Mas, a não ser pelo relato, aliás, pela acusação de um dos seus amigos, se não me engano ele faz, Jó, até aqui nós não vemos os filhos de Jó fazendo nada de errado. Não vimos os filhos de Jó blasfemando contra o Senhor, pelo contrário. Nós vemos eles tendo comunhão uns com os outros. Nós vemos eles tendo vontade de estar na presença uns dos outros, servindo ao Senhor. É tanto que Jó os chamava, os santificava. Jó era um pai feliz,
Ele tinha 10 filhos e os filhos não tinha contenda entre esses filhos. Os filhos amavam uns aos outros e amavam seu pai. Mas Jó, mesmo assim, orava por esses filhos e fazia algo bem interessante. Ele oferecia o sacrifício ao Senhor, porque era comum da época. Você que já tem um tempo de crente, você sabe que hoje não se faz mais esse sacrifício, mas trazendo para hoje. Jó orava, levantava cedo, tinha essa prática de levantar cedo e orava pelos seus filhos. Se Jó vivesse hoje, ele faria isso, orava pelos seus filhos. Por quê? Porque ele dizia, talvez, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então ele pensando que talvez os filhos dele pudessem ter feito algo de errado e pecado contra o Deus Todo-Poderoso, ele fazia o sacrifício que era comum pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos. E ele fazia isso continuadamente. Irmãos, nós temos que pegar esse exemplo para a nossa vida. Nós temos que ser homens e mulheres, pais e mães, que oram, que intercedem pelos nossos filhos. Porque, assim como nós, eles estão no mundo perverso. Eles estão no mundo mau. E talvez eles não tenham a maturidade ainda para lidar com certas questões desta vida. Talvez eles não tenham maturidade para lidar com certos questionamentos. Questionamentos intelectuais. Questionamentos que chocam com a nossa fé, chocam com a palavra de Deus. Então seja o seu filho, o meu filho, seja ele crente, servo do Senhor ou não, seja ele bondoso ou não, seja ele quem ele for, nós devemos entrar na janela de oração por eles, assim como Jó fazia continuadamente. A segunda característica de um homem de Deus é que era um pai intercessor. Mas Jó também tem uma outra característica que queremos observar. Ele era um marido fiel. Jean, hoje leu, agora à noite, leu Efésios 5. Não foi, Jean? Efésios 5. E Efésios 5, ele conecta muito bem com o que estamos vendo. Porque ele traz uma série de observações daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos ser, em diversos lugares, inclusive no nosso lar. Maridos, esposas. Se você observou bem, e creio que o fez, você viu que muito claramente o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o papel de cada um no lar, na carta aos Efésios. E aqui, Jó era um marido fiel. Observe comigo o capítulo 2, no verso 9. Capítulo 2, verso 9, a partir do verso 8, para nós pegarmos o contexto. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para se raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui você deve estar estranhando o título com o que Jó falou para sua esposa. Mas foi uma declaração correta que ele faz a ela. Porque a sua esposa estava numa situação também difícil. O contexto do lar havia sido totalmente destruído, por assim dizer.
Porque Jó, em apenas um dia, ele perde. Você conhece a história de Jó, você conhece o livro de Jó, mas ele, nesse dia, ele perde todos os seus bens. Nós vimos que ele era o homem mais rico do Oriente, ele perde todos os seus bens. E um desabamento através de um vento, enquanto os seus filhos estavam reunidos, a casa desaba e todos eles morrem. Todos os filhos de Jó são mortos naquela tarde. Todos os seus bens são perdidos. E então, nesse momento, até a sua saúde já não tinha mais. Eu queria muito mostrar e passar por esses textos, explicando, mas o tempo não me permite fazê-lo, e o objetivo é observar um ponto específico. Mas eu quero que você entenda que aqui a situação de Jó era uma situação extremamente deplorável, dificílima, era a situação dele e da sua esposa. Então ela, vendo aquela situação onde perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, seus 10 filhos, e agora o seu esposo estava ali com um caco de telha raspando-se porque estava completamente com chagas no seu corpo inteiro. E ela diz: Jó, ainda conservas a tua integridade a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó diz: calma, você fala como qualquer doida. Ou seja, você fala como uma pessoa que não tem entendimento. Está faltando para você nesse momento a clareza de quem é Deus. Você não está percebendo a situação e você não está com os seus olhos fitos naquele que é provedor de todas as coisas. Poderia, e ele diz para ela, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele tenta abrir os olhos da sua esposa. Ele tenta abrir os olhos dela para dizer: olha, acorde. Nós recebemos o bem do Senhor, por que não receberíamos o mal? E a palavra e o versículo vai continuar dizendo: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Agora, por que também Jó era um homem fiel? Um esposo, um marido fiel. Vá comigo ao verso 31. Jó 31. Jó capítulo 31. Jó capítulo 31, porque aqui, nesse momento do texto, do livro, Jó está fazendo sua defesa. Porque logo depois que todas essas coisas acontecem, você sabe a história, chegam 3 amigos de Jó e primeiramente eles chegam e ficam ao lado de Jó. Durante 7 dias eles ficam calados ao lado de Jó, não falam nada. Parece que eles vieram para consolar. Mas esse mesmo livro vai dizer que eles são consoladores molestos. Por quê? Porque eles começaram a fazer acusações para Jó. E começaram a dizer: olha, Jó, se você está sofrendo é porque você não está andando com o Senhor. Se você está sofrendo, alguma coisa tem na sua vida que você está falto com Deus. E Jó começa a fazer sua defesa. Fazendo defesa, e eles atacam, e Jó se defende, e atacam, e se defendem. Dizem, inclusive, como eu falei no início, que os filhos de Jó pecaram, estavam pecando, por isso que Jó estava passando por isso. Jó diz não, e aí vai. Mas aqui está Jó fazendo uma declaração acerca da sua fidelidade para com a sua esposa. E interessante notar também que em nenhum momento, você vai observar, em nenhum momento, nenhum dos amigos faz essa acusação a Jó. Mas ele faz questão de dizer. Veja o verso 31 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano,
Pese-me, Deus, em balanças fiéis, e me conhecerás a minha integridade, E se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. E se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então morra a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso crime hediondo, delito, punição e a punição dos juízes. Então aqui, mesmo essa acusação não vindo sobre ele, ele faz questão de dizer quem ele era diante da sua esposa, diante da sua mulher. Ele amava a sua esposa. E tanto é que depois, já adiantando a história, depois de tudo o que se passou, Jó ainda tem 10 filhos com ela, porque o Senhor restituiu Jó em dobro de tudo aquilo que ele tinha. Muito bem, as características de um homem de Deus: ele é espiritualmente maduro, ele é um pai intercessor, ele é um marido fiel, mas também ele é um bom conselheiro. Por último, ele é um bom conselheiro. Quarta, em casa, como pai, como esposo e como os amigos. Queria que você fosse para o verso 29, o capítulo 29 de Jó, para observarmos essa característica de um homem de Deus. Jó 29, do 21, diz assim: os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva. Abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezava. Então veja que aqui Jó está fazendo um relato da sua vida, uma descrição de sua vida. E com relação às pessoas, mesmo sendo ele o homem, aqui nesse momento do relato dele, o homem mais rico do Oriente, mas ele era um bom conselheiro. As suas palavras eram palavras que eram temperadas com sal, como diz a palavra do Senhor. As palavras de Jó, elas mereciam e elas eram palavras dignas de respeito, dignas de consideração. As pessoas consideravam o que Jó falava. Jó não era um falador, não era um homem de conversas falazes, que as pessoas não davam crédito às palavras dele. Os que me ouviam esperavam o meu conselho. Aqueles que ouviam Jó, atentavam para o que ele dizia, esperavam o bom conselho dele e guardavam silêncio para ouvi-lo. As pessoas se calavam, ficavam em silêncio para ouvir o que o homem sábio de Deus tinha para dizer. Havendo eu falado, não replicavam. As pessoas não rebatiam aquilo que ele dizia. Era um homem sábio. As palavras caíam sobre eles como orvalho. Veja como Jó é poético aqui naquilo que ele diz, não é? Você já conversou com alguém assim? Pessoas que você tem prazer de conversar e que cada palavra dela é como um orvalho na sua cabeça.
de alegria, de sabedoria, de entendimento, de bom conselho, de amor. Era assim Jó. Esperava-me como a chuva, abria a boca como a chuva de primavera, sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eles faziam questão de estar na presença de Jó. A luz do rosto de Jó não era desprezada para essas pessoas. Jó é um exemplo que nós podemos trazer para as nossas vidas de um bom conselheiro. Agora eu faço essa pergunta mais uma vez para você. Você é um bom conselheiro ou se esforça para ser? Irmãos, talvez nós não tenhamos sido, até agora, pessoas espiritualmente maduras. Talvez nós não tenhamos sido, até agora, um pai, uma mãe, uns pais intercessores. Talvez nós não tenhamos sido, até agora, maridos e esposas fiéis. Talvez até agora também nós não tenhamos sido bons conselheiros. Talvez os nossos conselhos eles tenham mais atrapalhado as pessoas do que ajudado. Talvez os nossos conselhos tenham endurecido mais o coração das pessoas do que trazido graça para as suas vidas. Pode ser que eu e você tenhamos todas essas características ao contrário. Mas porque foi assim, não deve continuar. Nós devíamos hoje tomarmos a decisão de melhorarmos como crentes e sermos conhecidos onde nós estivermos como homens e mulheres de Deus. Eu queria também, lembra que eu deixei aquela palavrinha guardada, meu servo? Eu queria trazer também uma palavra aqui para aqueles que ainda não fazem parte da comunidade cristã, ainda não entregaram completamente a sua vida ao Senhor, não fizeram essa declaração publicamente. Eu queria que você observasse que Jó tinha todas essas qualidades, ele tinha todas essas qualificações, e talvez você no seu lar tenha também. Talvez você tenha essas qualificações aqui, talvez você seja uma pessoa de acordo com a sabedoria do mundo, talvez você seja uma pessoa madura, você dê bons conselhos. Talvez você seja um pai que se preocupa com seus filhos. Talvez você seja um marido que é fiel à sua esposa. Você não dá conselhos ruins para as pessoas, você dá bons conselhos de vida. Mas lhe falta algo precioso e fundamental que você precisa ter. Você precisa ter aquilo que o Senhor disse a respeito de Jó quando Satanás estava rodeando, cirandando. Meu servo. Houve um tempo, eu queria contar uma história para você. Houve um tempo na história em que esse Deus de Jó, ele resolve, ele manda o seu filho. E esse tempo, Gálatas vai chamar de plenitude dos tempos. Então, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus, o Deus de Jó, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Os que estavam sobre a lei eram aqueles que precisavam fazer sacrifícios de animais e seguir uma lei escrita para que eles alcançassem a santificação. Então, Deus, nessa plenitude do tempo, Ele vai mandar Jesus Cristo, o seu Filho, para que esses sacrifícios fossem cessados, para que Ele cumprisse a lei
e pagasse o preço e que ele mesmo se desse como oferta agradável ao Senhor, cumprindo a lei, e todos aqueles que a partir de então crescem no seu nome, eles não precisariam mais seguir aqueles rituais. E então, nesse tempo, na plenitude do tempo, Jesus vem, e quando ele vem e cumpre o seu ministério durante 3 anos cumprindo o seu ministério, com a idade de 30 anos, ele é levado à cruz. Ele é morto. Ele é levado à cruz morto e sepultado. E no terceiro dia ele ressurge, ele vai para o céu, levando todas as nossas enfermidades. Mas eu queria contar a história para você, de que quando Jesus veio para pagar os nossos pecados, o preço que nós não poderíamos pagar, ele chega no local da cruz, da sua crucificação, e junto com ele tinha 2 pessoas, 2 homens, 2 malfeitores. Porque quem era crucificado eram aquelas pessoas que cometiam os maiores crimes. Não tinham perdão. Eles iam à cruz. E Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, estava entre eles, no meio desses 2. E nesse momento, um deles, primeiramente, faz um pedido ao Senhor. Em Lucas capítulo 23, verso 39, se você quiser abrir para lá, para a gente observar o texto. Em Lucas 23, 39, vai dizer que um desses homens, ele faz um pedido a Deus. Olha o pedido, vamos primeiro ao pedido que ele faz. Ele diz: salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja que pedido, não é? Jesus era capaz de cumprir e de fazer o pedido dele. Mas veja o que ele diz. Antes, o texto vai dizer que um dos malfeitores, esse que eu acabei de falar, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? E aí ele faz esse pedido: salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse homem, malfeitor, ele estava numa situação complicada. Ele sabia que já já ele estaria morto. Ele, Jesus e o seu outro companheiro. Mas ele não estava preocupado com nada além de descer daquela cruz. Ele não estava preocupado com futuro, com vida eterna, com nada. Ele só queria salvar a sua pele. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nesse momento, então, o verso 40 vai dizer que, respondendo-lhe, porém, o outro, o que estava ao lado dele, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Vê a palavra desse homem? Ele diz: nem ao menos temes a Deus. Vê a qualidade de Jó. Jó era o quê? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E esse homem tem essa perspectiva, essa visão, essa perspectiva de quem é Deus. E ele vai dizer: nesse momento em que aqui estamos, prestes a morrer, nem agora tu temes a Deus? Estando nós sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Veja o reconhecimento de quem ele era. Ele não estava confiando em nada dele. Não confiarei em nada meu, bondade, dons ou força. Isso nós cantamos hoje, não é? E nesse momento ele estava entendendo que ele era digno do castigo que ele estava sofrendo. Ele diz: olha, nós na verdade com justiça aqui estamos.
porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O homem reconheceu de que ele era digno de morte, mas que Jesus não havia feito mal algum. E ele acrescenta, 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Alguém pregou o evangelho a este homem, porque ninguém que não tem o conhecimento não vai dizer o que ele falou. Ele sabia quem era Deus, e quem era Jesus, ele já havia ouvido acerca de Jesus. Porque ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus estava crucificado com eles, ali. Jesus estava pronto para morrer, mas ele diz, é como se ele dissesse: Jesus, eu sei que o Senhor voltará. Eu sei que o Senhor voltará, e eu sei que o Senhor vai preparar lugar. E eu sei que tem um reino esperando para os que confiam no Senhor. Então ele diz, ele faz esse pedido ao Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vocês percebem a diferença, irmãos, dos dois, do pedido dos dois? Um queria apenas o aqui e agora. Eu quero descer daqui, quero salvar a minha pele. O outro disse: eu sei que eu sou merecedor disso, eu sei que eu mereço esse castigo, porque eu sou pecador, eu fiz mal. Por isso que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino, porque eu sei que aqui para mim já deu. O que Jesus diz no 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo. Aquele homem foi para o céu naquele dia, porque ele reconheceu quem Jesus era. Fazendo aqui uma conexão com Jó, Jó deixou um legado. E todos nós, crentes, temos essa obrigação de deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações vindouras. E algumas pessoas não vão deixar legado. Algumas pessoas vão para o céu no seu último suspiro. Algumas pessoas vão ser como este homem que reconheceu quem Jesus era na última hora. No último momento da sua vida, ele reconheceu quem Jesus era e ele foi salvo. O legado ele não deixou. E eu quero dizer para você que ainda não fez a confissão diante de Deus, Jesus Cristo. Não precisa ser assim. Você não precisa esperar pela última hora, até porque você não sabe se você terá essa última hora. Você não sabe se você terá essa oportunidade de, no último momento da sua vida, dizer: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Então, que tal hoje, agora, você dizer: Senhor, lembra de mim quando estiverem no teu reino. E aí sim, começar um legado para a sua família, para os seus irmãos, para este mundo. Você está com essa oportunidade nas mãos. Pode ser. E eu não quero ser fatalista, eu não quero colocar medo, eu não quero mexer com seus sentimentos. Eu quero apenas dizer que pode ser que você não tenha essa outra oportunidade.